E muito boa noite, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Se você puder abrir a câmera, abra para honrar a nossa convidada, que já está aqui também conosco. Já já ela abre a câmera dela. Esse encontro vai ser um encontro de inspiração. Na Mary Kay é muito importante a gente ter todo o conhecimento, ter toda a técnica, mas ouvir histórias de sucesso, histórias de inspiração, é como um renovo, é como um bálsamo nas nossas energias para a gente continuar a nossa caminhada. Porque por mais que a gente esteja aqui em grupo, o trabalho, a caminhada do dia a dia, Mary Kay, ela é muito solitária, porque é você por você, cada um só pode fazer o seu. E aí, a gente, né, nessas nossas conversas, né, nessas nossas trocas com as Mary Kays da vida, eu estava lembrando que eu, no meu início de Mary Kay, a minha inteligência emocional era muito rasa. Qualquer coisa me desestruturava, e a minha desestruturação é o seguinte: eu pego raiva da pessoa, eu quero bloquear ela da minha vida. E aí, quando alguém dizia que ia se tornar consultora ou comprar um produto e não acontecia, eu queria, no mínimo, partir para cima dela na agressão, no mínimo. Ou então eu queria limar aquela pessoa da minha existência. E aí, isso eu vinha um momento de raiva, de tristeza, de desânimo. Quantas vezes à noite eu ia dormir chorando, dizendo: ai, esse negócio não é para mim. Porque eu tinha raiva das pessoas, que as pessoas não tinham palavra. Mas eu também já fui uma pessoa sem palavra em várias situações. Mas a gente não, eu não enxergava, eu só enxergava o outro, não me enxergava. E aí eu lembro que de manhã eu ia para o ponto de ônibus, pegar meu ônibus para ir para o hospital. E o que que fazia renovar as minhas energias para continuar oferecendo os meus produtos e a oportunidade? Eu caçava no Facebook, porque nessa época o Instagram não era tão forte ainda. Eu caçava no Facebook histórias de sucesso, histórias de inspiração de mulheres que faziam Mary Kay. E aí, naqueles textinhos ali, elas contavam as coisas que elas enfrentavam e que elas tinham enfrentado para conseguir estar na Mary Kay. E aquilo renovar, era como se fosse um sopro de fôlego de vida novamente em mim. E aí isso fazia eu viver aquele dia, e dia após dia isso fez eu chegar onde eu estou hoje. Então é muito importante que em alguns momentos a gente pare e escute novas histórias e tenha as nossas energias e o nosso sonho renovado, que a gente volte a sonhar. Hoje eu ouvi uma consultora, uma diretora falou comigo: eu voltei a sonhar. E isso é muito bonito. Então, que a gente saia daqui hoje voltando a sonhar e com as nossas metas totalmente renovadas. Vera, eu quero te chamar, pode aparecer, seja bem-vinda. Estamos ansiosas para te ouvir. Que linda! Muito obrigada, Vera, por você ter topado. A gente mal chegou de viagem, a gente ainda está nessa doideira e você já está aqui, né, conosco nessa noite. Vai dividir um pouquinho da sua história com a gente. A gente está muito ansiosa para te ouvir. Estamos todas aqui. Seja muito bem-vinda. Oi, meninas, boa noite, tudo bem com vocês? Dani, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui para falar com as tuas diretoras, com as tuas consultoras. É isso mesmo, meninas, isso que a Dani passou. Vou contar um pouquinho da minha história, de como que eu faço meu trabalho, porque ela me falou também que vocês que têm mães atípicas, e eu sempre usei minha filha muito como um motivo para mim fazer Mary Kay, para mim crescer na carreira, para mim sabe, desenvolver outras mulheres, outras mentalidades, exatamente porque um dia alguém me mostrou o quanto eu podia sim ser uma mãe presente, uma mãe que estaria tratando da minha filha, mas que também precisava de dinheiro, porque não adianta a gente estar ali bem presente na vida dos nossos filhos e não poder dar, né, suprir ali as necessidades. Então, Mary Kay veio muito a calhar na minha vida, já faz 9 anos que eu estou na Mary Kay, e aí a gente vai trocar umas ideias hoje. Já vou falando para vocês que eu falo muito rápido. Se vocês não tiver acompanhando o que eu estou falando, me inscreve no chat, minha filha fala mais devagar, ou me diz o que que tu falou que eu do Rio não entendi, tá? Que aí eu com certeza, com todo prazer, vou fazer isso. Dani, apareceu uma mensagem aqui, não sei
salvo, eu coloquei que era para salvar, não sei nem o que era, mas eu botei para salvar. Dani, eu acho que é bom você fechar os microfones das meninas que estão entrando, que os microfones estão ficando abertos, porque quando elas falam, aí dá umas Tô, interferências. não, tô conectada aqui, tô desligando todos que vai entrando. Fica tranquilo, eu tô com o dedo aqui no mouse, Pronto. vai dar certo. E a mensagem é porque eu botei para gravar. E aí é Ah, é? Ah, para você aceitar. ótimo. Pode mandar bala e eu Maravilha. tô aqui. Qualquer coisa, é só me gritar também. Maravilha, ótimo. Então, meninas, primeiramente, a gente vai fazer uma oração. Eu não sei se é hábito da Dani, mas eu sempre gosto de começar minhas reuniões presencial, online, seja como for, pedindo para Deus estar aqui presente com a gente. Não é sobre religião, é sobre Deus mesmo, sobre a nossa fé, né? Sobre aquele que está ali junto com a gente dia, noite, toda hora, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vida. E eu sempre gosto de convidar ele para estar aqui na nossa reunião. Então, feche seus olhos, esqueça tudo que você deixou ali do outro lado, ou próximo de você agora, e se concentre aqui com a gente. E eu te peço, Pai Celestial, seja presente aqui com nós, Pai. Abra nosso entendimento, Senhor. Abençoa, Pai Celestial, que cada uma dessas meninas que estejam aqui na sala, Senhor, levem essa mensagem, Pai, e não como algo pessoal, mas sim, Pai, que elas entendam, Senhor, que elas são filhas do Rei, que elas são herdeiras, Pai, de todas as coisas boas dessa terra, e que elas se sintam hoje, Pai, merecedoras, Senhor, de ter o entendimento de todas as coisas que o Senhor tem para nossas vidas. Senhor, que o Senhor visite a casa delas, que o Senhor visite o estoque delas, que o Senhor visite a liderança delas, que o Senhor visite as clientes delas, Pai, que o Senhor alinhe, Pai, a vida de todas as nossas consultoras, Senhor, com o negócio e principalmente, Senhor, fazendo elas entender que é sempre Deus, família e carreira. Porque, Senhor, quando Mary Kay Ash criou essa empresa, ela já te colocou, Pai, como sócio majoritário desse negócio. Então, Pai, nós te honramos e já te agradecemos, Pai, por tu permanecer como sócio do nosso negócio, em nome de Jesus. Amém. Bom, meninas, então, eu sou Vera Lúcia, tenho 36 anos, tenho uma menina que vai fazer 18 anos e tenho um bebê que vai fazer 3 anos. Sou mãe solo, não deu certo com o pai da minha filha, também não deu certo com o pai do meu filho, e aí eu sigo aqui. Morei 11 anos em São Paulo, que foi onde eu conheci a Mary Kay. Quando eu fui para São Paulo, eu fui para São Paulo simplesmente pelo fato de eu precisar fazer tratamento com a minha filha. Eu morava aqui nessa cidade e há 18 anos atrás, o tratamento, a condição aqui ainda era muito mais precária do que é hoje em relação a médicos, a tratamentos e essas coisas mais, né? E a minha filha passou da hora de nascer e faltou oxigênio no cérebro e ela ficou com paralisia cerebral. Antes dela ter 4 anos de idade, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo para fazer um curso de vendas. Eu sempre gostei muito da área de vendas. Sabe quando você vai para a escola, que as pessoas começam, eu quero ser médica, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e eu não queria ser nada? Eu ficava pensando, Senhor, será que eu vou ser vagabunda? Porque eu não, sabe, não me identificava com nada. Todo mundo falava que queria ser alguma coisa na vida, e eu ficava pensando, o que eu quero ser? Mas na minha memória sempre tinha. Quando eu era criança, a gente sempre morou bem, sempre fui de família muito carente mesmo financeiramente, e a gente morava em um sertão, sabe, em casinha bem longe da cidade, e a única pessoa que eu via passar naquele lugar que tinha dinheiro era um vendedor de bugigangas. Ele vendia de tudo e ele passava lá vendendo para minha mãe, para as vizinhas e tudo, e eu sempre via ele puxar um bolo de dinheiro para poder dar troca, essas coisas, e eu ficava pensando, quando eu crescer, eu quero ser vendedora, porque a única pessoa que tem dinheiro no mundo é esse homem. E aí, eu acho que eu cresci tanto achando que eu queria ser vendedora, que eu não conseguia identificar o que eu queria ser, né, na escola e tal. Mas sempre me identifiquei muito com vendas. Eu sempre gostei muito de conversar, de vender e tudo mais. E eu sempre tive na memória que eu não queria ter chefe, eu não queria pessoas mandando em mim, pessoas dizendo a hora de eu chegar e a hora de eu sair. Então, quando eu engravidei, eu trabalhava para o meu padrinho, tipo, em farmácia e tal. E aí, a minha filha passou da hora de nascer, faltou oxigênio, na minha cidade não tinha médico. Quando ela estava antes de fazer ali uns 4 anos, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo para fazer um curso de vendas. E aí eu conheci a ACD de São Paulo. Eu voltei para minha cidade, eu peguei
todas as minhas coisinhas as pessoas me falavam que eu podia fazer tratamento com ela lá, né? E aí eu voltei para minha cidade, peguei todas as minhas coisas e resolvi colocar minha filha nos braços e voltar para lá. Só que detalhe, eu nunca tinha ido para a capital antes. Eu não sabia, sabe assim, sabe aquelas meninas bem matutinha? Era eu. Porém, eu sempre gostei de falar muito e eu tinha uma certeza no meu coração de que se a minha filha não andasse, não falasse, eu não queria ter aquela sensação de daqui 10 anos eu dissesse assim, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse isso, e se eu tivesse aquilo. Então, a única certeza que eu tinha era, se ela não andar ou se ela não falar, daqui 10, 20 anos eu não vou poder me culpar por eu não ter tentado, por eu não ter ido atrás de tratamento. Então, fui. E aí, eu sempre digo para todas as minhas consultoras que já fique de lição para vocês, logo de primeira, assim, não dê ouvido às pessoas que estão próximo de você só porque elas te amam, só porque elas, sabe, querem cuidar de você, e às vezes elas vão te dizer que Mary Kay não dá certo, sabe por quê? Porque elas não conhecem o negócio. Elas não sabem o que é Mary Kay de verdade. Então, de fato, elas vão te dizer que, quem sabe elas vão te dizer que vender batom não dá dinheiro, que Mary Kay não dá dinheiro, que vender não leva ninguém a nada, e essas coisas todas. Na época, me disseram que eu era louca, que como é que eu ia sair com a filha nos braços, sem conhecer ninguém, e não sei o quê. E aí, eu não dei ouvidos para ninguém. Até minha mãe, todo mundo. Como eles me amavam e tinham medo de como seria morar na capital, e a única coisa que eu tinha era minha filha nos braços e 4.000 reais na conta das coisinhas que eu tinha vendido. Então, fui morar na capital. Foi fácil? Não foi fácil. E aí, às vezes a gente vê, assim, o nosso negócio hoje, a gente pensa assim, ai, tá tão difícil que eu vou desistir. Eu, se eu fosse você, já pegava o caderno do difícil, jogava fora, e eu ouvi isso em um dos meus primeiros treinamentos da Mary Kay, que a palavra difícil na Mary Kay nem pode existir. Você já tem que trocar essa palavra pela palavra desafiador. E aí, na época, eu não tinha esse entendimento, mas eu fui, né? Por isso que eu sempre digo, não é sobre religião, porque hoje eu frequento a igreja evangélica, mas na época eu não frequentava igreja nenhuma, ao contrário, eu não gostava de igreja, porque eu achava que na igreja evangélica só prestava para pedir dinheiro, e na igreja católica o padre só falava a mesma coisa todo dia. Então eu não frequentava igreja nenhuma, porém, eu tinha sempre muita fé em Deus e eu sempre achava que ele estava me guiando e eu sempre acreditei nisso. E na própria Bíblia, em Provérbios 21:18, se eu não me engano, já fala que o teu coração sempre vai estar cheio do que tua boca fala, do que tua mente pensa. Se tu pensar que tu é vencedora, tu vai ser vencedora. Se tu pensar que tu pode, tu pode. E aí eu sempre, não sei guiada por quem, mas né, acho que sim, por Deus mesmo, eu sempre achei que eu poderia levar minha filha para a capital e tratar e tudo mais. E aí fui. Foi bem desafiador no começo, porque eu não tinha dinheiro suficiente, porque o meu gasto mensal ultrapassava da minha renda, que era só o salário que ela recebia na época de 537 reais. Então foi desafiador, só que eu não desisti. Várias vezes, algumas pessoas lá também me disseram assim, ó, por que tu não volta para a tua cidade? Só que eu sabia que aqui não tinha tratamento. E eu tinha ido para lá para tratar dela. Então, eu estava decidida a que esse tratamento iria sim dar certo. E aí, passei por vários desafios. Comecei a trabalhar à noite em shopping, na limpeza do shopping. Enquanto a minha filha dormia, eu trabalhava. E quando era durante o dia, eu levava ela para as terapias. Então, várias vezes eu passava do ponto de ônibus, eu dormindo e ela junto comigo. E aí depois eu tinha que voltar tudo de novo, dormia pouquíssimas horas para poder levar minha filha para o tratamento e né, ter tempo ali de trabalhar também, porque não dava só para fazer uma coisa. Depois eu arrumei um trabalho de balconista no próprio shopping, e aí o meu patrão combinou comigo que eu trabalharia 2 horários em shopping, né? No dia que eu não pudesse ir, que eu ia para as terapias, eu não trabalhava. Em contrapartida, no outro dia, eu entrava 9 da manhã e saía quase meia-noite.
E assim eu fiz. E eu sempre ouvi muitas piadinhas, que eu era a favoritinha do chefe, que isso, que aquilo. E, na verdade, eu só fazia aquilo por conta da minha filha. E aquilo ali me criava mais raiva do mercado tradicional. E eu sempre ficava pensando, o que eu quero é trabalhar com vendas. Eu quero trabalhar com vendas. Então, eu não sei quais são as moletas. E se vocês usam alguma moleta para dizer assim, ó, tá difícil, mas pensa comigo. Às vezes, já ouvi umas pessoas dizer assim, ah, mulher, eu não gosto, eu não vou vender porque eu não conheço ninguém. Quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, quando eu comecei a morar em São Paulo, eu não conhecia ninguém e eu sabia que eu queria vender. Por quê? Porque mesmo sem eu ter conhecimento, São Paulo é o lugar que mais tinha gente. E eu ficava pensando, gente, mesmo sem eu ter conhecimento, as pessoas ali das lojas de shopping, por exemplo, elas não conhecem os clientes delas. Os clientes chegam, elas atendem eles muito bem, elas vendem, e assim sucessivamente, que era o que eu fazia de recepção, né, ali no balcão. E eu ficava pensando, eu vou começar a arrumar o que eu vender e vou fazer isso também. Porque na época, a marca que eu tinha vendido aqui na minha cidade, lá não se vendia muito. E aí eu comecei a observar que as pessoas sempre me diziam assim, ah, que joinha bonito, que colar bonito e tal, que eram umas semijoias lá de São Paulo e que eu tinha comprado aqui na minha cidade. E eu comecei a dizer o quê? Eu que vendo. Onde é que você trabalha? Que depois eu vou passar lá para te mostrar o mostruário. Só que eu não tinha mostruário nenhum e eu não tinha joia nenhuma, porque eu ainda não tinha, sabe? Mas eu nem, na verdade, eu nem sabia onde que era a loja que eu iria comprar aquela joia. Mas eu já sabia que eu ia começar a trabalhar com vendas. E assim eu comecei a ir atrás. Só que quando eu cheguei lá, o investimento era R$ 1.500. Não pude entrar. Mas aí era o meu foco. Mas aí eu entrei na marca concorrente. Concorrente não, né, minha gente? Uma marca de cosmético que só era R$ 236 na época para investir. Que eu lembro que mesmo nesses 136 saía do meu orçamento, 236 eu peguei emprestado e comecei ali a trabalhar com vendas. Então, eu vendia e no dia dos pagamentos eu recebia das pessoas e recebia o meu salário. E eu sempre percebia que eu recebia mais da venda do que do meu salário. E eu começava a pensar o quê? Ah, a venda dá mais dinheiro do que trabalhar. Eu vou ficar só na venda. Aí, prestem atenção, o meu pensamento já ficava assim, ó. Aí eu vou sair. Na hora que der meu seguro-desemprego, eu saio. Aí eu saía, ficava no seguro-desemprego e o meu pensamento já ficava assim, ó. Se não der, eu volto. Gente, enquanto vocês tiverem o marido que paga a conta que vocês gostariam de pagar, enquanto vocês tiverem um Bolsa Família que paga um celular que vocês gostariam de pagar com o Mary Kay, enquanto vocês tiverem alguma moleta, vocês não vão dar certo, que nem vocês podem dar certo em Mary Kay. E eu falo muito isso para minhas consultoras, que às vezes a gente deixa de viver o extraordinário na nossa vida porque a gente fica se apegando ao pouco. E eu fazia exatamente isso. Eu dizia, se não der, eu volto. Aí o que acontecia? Enquanto eu estava recebendo o seguro-desemprego, eu ficava em casa porque eu estava com cólica, eu ficava em casa porque estava chovendo, aí eu ficava em casa por tudo. Aí, acabava o seguro-desemprego, eu voltava para o meu trabalho. Eu passei 3 anos fazendo isso, sabe? Saindo do trabalho, voltando para o trabalho. Aí, quando foi no terceiro ano, a única pessoa que me ajudava com a minha filha, cuidando da minha filha, ela teve um problema do coração, teve que colocar catéter, e do dia para a noite ela me disse assim, ó, Vera, a partir de segunda eu não posso mais cuidar da tua filha. E ali eu me vi obrigada a somente trabalhar com vendas. Por quê? A minha filha estudava, ela ia ficar na escola da o carro pegava ela 1 e me devolvia às 18. Eu digo, então agora eu vou ter que dar certo eu vou ficar só com a venda. Aí eu vou comprar uma moto e vou ficar só vendendo. Enquanto minha filha estiver na escola, eu vou ficar nas vendas. Gente, quando eu fiz isso, decidida e sem moleta, sem vaquinha para me sustentar, com 2 meses depois, se o shopping ou qualquer um outro trabalho me oferecesse o dobro do salário, eu já não queria, porque o meu negócio de vendas dava muito certo. Por quê? Porque eu não tinha para onde voltar. Quando você não tem para onde voltar, você vai. Eu não sei o nível de comprometimento que vocês têm com o trabalho de vocês. Eu não sei que nível de carreira que vocês estão, mas se vocês disserem assim, ó, eu gostaria de colocar minha carta para ser diretora, por exemplo. Se vocês não disserem assim, eu vou ser diretora de vendas, e vocês decidirem, assim, mas decidirem da barriga, sabe? Sentir borboletas, não dá certo. Porque qualquer coisa nos paralisa quando a gente não está decidida.
E aí, naquele dia, eu nem sabia de Mary Kay, nem, né? Eu tive que decidir. E aí, eu comecei a trabalhar com várias marcas, e isso numa moto. Eu enchi o baúzinho da Abis, eu botei um outro baú atrás e eu enchi uma mochila nas costas. Gente, o que eu conseguia carregar naquela bis, eu não consigo carregar no meu carro hoje, de tanto que eu andava lotada. E aí, também era assim, ó, se eu esquecesse, se a Patrícia, por exemplo, me pedisse um lápis e eu esquecesse daquele lápis dentro da minha casa, depois que eu fechasse a porta, eu não voltava mais, só no outro dia. Por quê? Porque eu tinha medo de me auto-sabotar e querer dormir ou assistir novela. Então, eu ia, fechava a porta, colocava minha filha lá fora, entregava ela para o carro, montava na motinha e ia embora. Quando faltava 15, dependendo da distância, 30 minutos para minha filha chegar, eu dizia para a cliente: tchau, minha filha, tenho que juntar minhas coisas que minha filha chega já e ia embora. Então, eu criei uma rotina de trabalho para o meu negócio. Eu só trabalhava de segunda a sexta e só de tarde, no período da tarde. Mas eu fazia dessas horas um trabalho de excelência. E, graças a Deus, ó, eu passei 3 anos trabalhando para os outros. Eu não tinha dinheiro para comprar carro. Eu fiquei 1 ano trabalhando desse jeito. Para mim, eu juntei 10 mil reais. Por quê? Quando eu disse assim, eu vou comprar uma moto para mim trabalhar, de novo, todo mundo disse: você é louca? Você tem uma filha especial, como é que você vai comprar moto e não sei o quê? Eu digo: gente, eu não tenho dinheiro para comprar carro, eu vou comprar uma moto. Quando for daqui 1 ano eu trabalhando com a moto, eu compro um carro. Só que aí, nessa hora, ninguém acreditou em mim, sabe por quê? Porque eu já tinha ido e voltado no shopping várias vezes. Algumas vezes as pessoas não vão te dar credibilidade nas coisas que você falar hoje, te julgando pelo teu passado. Mas se você realmente tomar a decisão e você disser assim: meu, eu vou mostrar que eu mudei, que as minhas atitudes serão diferentes, não tem quem te pare, não tem quem te diga assim: ah, tu não é capaz. E aí, exatamente 1 ano depois, eu fui pegar um ônibus para levar minha filha para uma terapia, para uma consulta médica, que ela já esperava há quase 1 ano, e simplesmente a gente chegou lá quase 3 horas depois de ter saído de casa, e por conta de 15 minutos o médico já estava saindo da sala e disse que tinha cirurgia e não atendeu minha filha. Naquele dia, eu disse para ela: minha filha, nunca mais nós anda de ônibus, vou comprar um carro, porque agora nós vamos mandar de carro para você poder vir para as suas terapias. Naquele mesmo dia, era uma quarta-feira, na sexta-feira eu já estava com o carro e com mais uma dívida de R$ 932 da parcela do carro, que eu parcelei o restante em 1 ano. Com isso, eu tive que alugar uma casa maior, que tivesse garagem para botar o bendito do carro. Com isso, eu achei que eu tinha, né, muitas dívidas. A dona da casa disse que cuidaria da minha filha junto comigo para mim trabalhar até 8 horas da noite e me cobraria R$ 250. Então, pensa, há quase 10 anos atrás, eu com 932 a mais, 350 a mais, que era da casa, que foi que eu arrumei, e mais 250 da babá. Então, né, quase não, mais de R$ 1.500 aumentou nas minhas contas. E aí eu digo: agora eu vou ter que arrumar mais uma marca para vender. Nessa época, eu não conhecia ainda Mary Kay de fato. Um dia, uma menina tinha achado, quando eu trabalhava na limpeza do shopping, ela tinha achado uma necessaire com vários produtos de maquiagem. E aí ela me disse assim, ó: gente, esse brilho é da Mary Kay. Ela fez uma festa com esse brilho que eu achava que era um brilho de R$ 200. E aquilo ali bloqueou a minha mente para Mary Kay de tal forma que eu vendia várias marcas, mas quando as pessoas me diziam assim: por que tu não vende Mary Kay? Mas também só me perguntavam assim, ó: por que tu não vende Mary Kay? Aí eu dizia: não, que é caro. Eu só ouvia isso, eu só respondia isso e morria o assunto. Eu achava Mary Kay caro e eu achava que eu não tinha clientes para Mary Kay. Sendo que eu vendia Romanel. Eu não sei se vocês conhecem Romanel, mas é a semi-joia mais cara da face da terra. E eu vendia muito. E eu achava que eu não tinha cliente para Mary Kay. E aí um dia, né, com desse tanto de dívida a mais, eu disse para uma colega minha que também fazia vendas comigo, eu digo: fulano, eu vou ter que arrumar outra marca para vender, porque eu aumentei muito a minha despesa. Porque na época, o que que eu pensava? Quanto mais marcas eu tiver, mais cliente eu vou atender. Só que hoje eu entendo que é totalmente diferente. É totalmente ao contrário. Quanto menos marca tu tiver,
mais tu se capacita na marca que tu representa, mais tu entende do teu negócio, mais tu tem autoridade para falar, meu, isso aqui dá dinheiro, é isso aqui que eu pago minhas contas, é com isso aqui que eu me sustento, é isso aqui que eu estudo, que eu me capacito, que eu capacito outras mulheres. Hoje eu tenho esse entendimento, antes não. E aí uma pessoa me liga, ela me liga um dia e diz, vem aqui que eu tenho um negócio bom para nós fazer. Eu disse, o que que é? Ela disse, não, vem aqui, que você tem que ver, não sei o quê. Sabe assim, toda empolgada. Eu digo, o que que é? Não é Rinodê, não, né? Ela disse, não, tá doida, vem aqui. Quando eu cheguei lá, que ela estava com aquela caixinha, antes vinha até um laço desenhado nela e tal. Aí eu disse, Deus, que quando ela virou, que eu vi o nome Mary Kay, eu disse, Deus me livre, isso é muito caro, não tem um cliente, sabe? Botei todos os defeitos da face da terra. E ela falou assim, como assim, louca? Caro? Vem aqui que eu vou te explicar. Aí foi tirando os trequinhos. Um, dois, sabe? Tirando tudo dentro da caixa e disse, eu paguei R$ 139 em tudo isso aqui. Na hora que ela me disse isso, gente, desbloqueou minha mente e eu fiquei pensando, ué, então não é caro que nem as pessoas me falavam? Às vezes, as clientes dizem para vocês, eu lá quero Mary Kay é muito caro, não é para mim não, e não sei o quê. Eu sei que vocês já ouviram isso, porque eu já ouvi trocentas vezes. E aí, elas falam que é caro, mas elas não sabem nem caro quanto. Elas não sabem nem o que que elas estão falando que é caro. Porque eu vivi falando isso durante 3 anos, e olha que eu trabalhava com vendas. E aí, eu digo, então tá bom, me explica como é que funciona. E aí ela me explicou. Uma coisa que nós temos que ter, clareza do nosso negócio. Para quê? Para a gente poder saber explicar. Quando a pessoa diz assim, tá bom, como é que funciona? Tu saber explicar para ela. Porque a gente encontra pessoas de todos os níveis, bem preparadas e pessoas sem entendimento. Mas quando a gente encontrar aquelas pessoas bem preparadas, a gente já tem que estar anos-luz à frente delas, já tem que estar sabendo o que que é a nossa empresa. E aí, ela já sabia me explicar tudo, o que de 25% até 40% de lucro. E aí eu falei para ela, eu pensando, né? Olha, eu achando que eu era inteligente. Eu disse, então, eu pensando, eu não vou conseguir vender isso aí, mas ela é boa de venda, então ela vai vender. Aí eu disse para ela, então vamos botar um pedido de 40% no teu nome, e aí o que tu vender é 25% meu, ou 20% meu, e o que eu vender é 20% teu. Beleza. E ela pensando, agora eu vou me dar bem, porque a Vera é boa de venda, porque realmente eu vendia bem os meus negócios. E aí, peguei uma revista e fui para o shopping. Logo na primeira loja, vendi 2 bases e vendi à vista. E eu vendia muito os meus outros trecos parcelado, né? As minhas outras marcas parcelado, sabe? Na confiança mesmo e tal. E eu fiquei pensando, ué, essa marca aqui é mais diferente, porque o povo compra e já paga. Lógico, estou gostando. E aí eu fui, né, já achando diferente e tal, e gostando. Quando eu cheguei num outro quiosque, que só tinha 3 meninos, um quiosquinho de capinha de celular, sabe? As meninas falaram assim, eu falei que estava vendendo as feirinhas, eu tinha uma consultora e ela sumiu. Quem nunca, gente, disse que teve uma consultora e a consultora se sumiu? Aí eu disse, pois pega a revista aqui, anota o que tu quer, dobra a folha, que eu acho que eu já tenho até na pronta entrega. Eu tenho bastante pronta entrega, eu nem tinha pronta entrega, mas a menina tinha me dito que a nossa diretora tinha quase tudo para passar para a gente poder fazer nosso pedido. Eu digo, eu já tenho na pronta entrega, tu marca, eu não sabia nem o que era os negócios. Eu sei que uns 15 minutinhos depois, quando eu voltei, ela tinha marcado R$ 850 no catálogo. E eu falei para a menina, eu lembro até hoje, eu descendo as escadas do shopping, aquela escada rolante, e eu quero descer antes da escada e correndo, chama a tua diretora que eu quero entrar nesse negócio, não vamos mais dividir. E aí eu entrei, e logo no segundo mês já tinha aquelas festas das estrelas. Eu não sei se a Dani faz aí ou se já fez, mas elas faziam umas festas das estrelas, elas se juntavam várias diretoras, faziam umas festas lindas, em buffet e tudo, com jantar, rainha e tudo mais. Eu achava, sabe assim, deslumbrante, porque que mulher que não gosta de ser reconhecida? E antes de eu chegar na Mary Kay, detalhe, antes de eu chegar na Mary Kay, eu representava todas as outras marcas, mas eu não usava nem batom. Eu não usava nada. E até então, eu não sabia que não era que era normal, porque não é normal tu trabalhar com maquiagem e tu nem usar maquiagem. E eu fazia isso. E ainda, eu lembro até hoje que uma moça um dia me perguntou como era que usava o Cronos, e eu digo, tu que compra, tu que usa, mulher, quem tem que saber é tu. Te juro, falei desse jeito com a mulher. E hoje eu fico pensando, Senhor, quando eu vejo as minhas consultoras falar do mau jeito com a cliente, eu quero dar um bufete nelas. Eu digo, menino, não é assim que trata cliente. E eu fico pensando, olha como é que eu tratava as minhas clientes.
Então, por isso que quando a minha diretora fazia reunião, eu nunca perdi a reunião, nunca perdi a capacitação, porque eu tinha entendido que Mary Kay ia transformar a minha vida, eu tinha decidido que Mary Kay ia transformar a minha vida. E aí, 6 meses depois, eu já não tinha nada das outras marcas na minha casa. Eu já vendia, realmente, já trabalhava somente com Mary Kay. E naquela festa das estrelas, eu vi uma menina ser coroada, rainha de inícios e rainha de vendas. No outro dia, eu chamei minha diretora e disse: o que aquela menina fez para ela ganhar aquelas coroas e aquelas rosas? Aí ela me explicou. Aí eu disse: no outro trimestre, quem vai ser a rainha vai ser eu dos dois. E realmente eu fui a rainha de início de vendas por várias festinhas lá das estrelas. Então, às vezes a gente precisa nos desafiar, colocar uma meta e dizer: essa meta eu coloco, essa meta eu bato. Porque às vezes a gente tem, não sei vocês, mas eu tenho uma mania, eu tinha uma mania de colocar umas metas sem futuro, que eu colocava a meta só por colocar, e nem dava bola. E aí, quando chegava lá no final do mês, me frustrava, porque eu não batia a meta que eu tinha colocado. E pior do que tu trabalhar sem meta, é tu trabalhar com uma meta sem foco. É tu botar a meta e tu não dar crédito para ela e chegar lá no final do mês ela te frustrar, te dizer que tu não é capaz. Então, todos nós somos capazes de qualquer coisa, desde que a gente alinhe no começo do mês e continue ali firme nela, né? E aí, eu já comecei logo a querer ser diretora. Não sei se vocês já entraram no negócio e já foram entendendo, já querendo ser diretora, querendo colocar o carro na frente dos bois. Eu fiz assim, eu não queria nem saber de aprender tanto de produto. Eu queria saber que eu já queria ser diretora, porque eu já queria ganhar as duas vias de ganho, porque eu tinha visto o bônus da minha diretora de 4 mil e poucos reais, e aquilo ali tinha me deixado doida. Eu fiquei pensando: gente, nem faculdade eu nunca fiz. Já pensou eu ganhando 4 mil reais por mês? Eu tô rica. E aí eu comecei já a querer ser diretora com 4 meses de empresa, não fechei a qualificação, e aquilo ali me frustrou, assim, tremendamente. E eu disse: nunca mais quero saber desse negócio de ser diretora, eu agora quero ser só consultora, e eu vou ser a melhor consultora da minha unidade. E aí eu fui para o seminário. No seminário, eu vi todo mundo subir no palco, ser reconhecida, chamadas de palco e tal. Vocês, tem alguém de vocês aqui que já foram no seminário? Vão colocando aqui no chatinho, que eu quero saber quem já foi no seminário. E aí, naquelas chamadas de palco, e todo mundo subindo, todo mundo lindo, todo mundo de vestidos longos. E eu lá, nem de vestido longo eu tava só com um vestidinho simples e tal. E eu pensando, quando nós saímos desse evento, a primeira coisa que aquele palco é tudo mesmo. A primeira coisa que eu vou querer saber é como é que eu faço para no próximo ano eu subir nesse palco. E aí, fiz isso. Gente, sabe o que Mary Kay faz com a gente? Tu tem sempre que fazer é querer saber qual que é o teu próximo passo. Eu sempre fui muito assim: eu tenho que saber qual é o meu próximo passo, porque senão eu não sei andar. Quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Por isso que eu bato tanto na tecla: a gente tem que ter meta. Ai, mas o meu foco aqui na Mary Kay é só vender 500 reais. Mas mesmo assim, então tu tem que botar a meta de que tu quer só 500 reais, tu tem que atingir aquela meta. Porque quando tu faz isso, tu sabe para onde que tu tá indo, tu sabe qual é o resultado que tu vai ter. Então, aquilo ali nunca te frustra, ao contrário, aquilo ali te impulsiona a tu fazer mais e mais e mais. Então, quando tu não coloca metas, tipo assim: foi só mais um mês. Agora, quando tu coloca a tua meta: ai, Vera, mas não tenho nem vontade de ser diretora, duvido. Coloca uma meta, que nem o tênis do mês passado. Eu tenho uma consultora que despertou para ser diretora por causa do tênis. Ela nunca tinha colocado pessoa, colocou 2 já, agora decidiu que vai ser diretora. Amém, em nome de Jesus. E aí, eu saí de lá, quando a gente chegou na sala, falei para ela: fulana, como é que nós faz para me subir naquele palco no próximo ano? Aí ela falou: se torne diretora, porque você vai ter uma corte de inícios, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Eu estava revoltada por não ter conseguido fechar meu diretorado. Eu disse: não quero ser diretora, não é assim que eu vou fechar. Como é a outra opção? Corte de vendas. Pois então, próximo ano eu vou ser corte de vendas. Voltei em 2017, corte de vendas fechada, mais de 70 mil pontos e tal. Só que nisso, quando tu tá fazendo o teu negócio, tu vai contagiando as pessoas. E vai ter gente que vai querer entrar na tua unidade mesmo sem tu ter uma unidade. E nisso, eu tinha 2 amigas que foram comigo para o seminário e eram minhas 2 consultoras. E foi o único seminário, a única vez que eu vi a Mary Kay dar viagem para consultora de beleza. E aí,
qual que era o desafio? Você ia ter que ter 8 meninas no seu, né? Que você tinha que ter cadastrado. E era em 2 meses. No caso, fevereiro e março. E você já ganharia essa viagem. Essas minhas 2 consultoras falaram que faria. Essas 8, cada uma delas. E eu, na época, eu tinha 5 ativas, eu tinha 5 meninas que faziam o negócio delas junto comigo. E aí, o que eu pensei? Se eu já tenho 5, eu vou precisar de 10, vou colocar a carta. Se uma vai por 8, a outra vai por 8, praticamente o meu time vai estar fechado, porque na época era só 30 que precisava. E aí eu digo, então, vou ser diretora. E aí, eu não sei, até hoje, por isso que eu digo para vocês, liguem o senso de urgência quando vocês quiserem conquistar alguma meta, e vocês conseguem, vocês batem, e depois vocês vão se perguntar assim, como é que eu fiz aquilo? Porque eu quero fazer de novo. Aí vocês vão precisar que a água bata na bunda de novo para vocês fazerem de novo. Porque em 5 dias, porque o seminário acho que era dia 24 de janeiro, eu sei que dia 1º de fevereiro eu estava com a minha carta no sistema. Quando foi dia 5 de março, eu estava com viagem comprada para vir aqui para o Nordeste de 10 dias, no dia 30 de março. E dia 5 de março eu tinha nem metade da minha qualificação e tal. E aquilo ali começou já a me frustrar, porque estava bem parecida com a que eu tinha desistido. E aí eu já comecei o quê? Pensar em desistir. Ah, que não é para mim, que aquelas meninas disse que ia colocar e não colocou ninguém, e que eu não vou fechar. E aí comecei todas aquelas lamentações. Meninas, o nome reclamação, vocês estão clamando dobrado. Vocês estão pedindo para Deus que aconteça o que vocês estão clamando quando vocês reclamam. E era isso que eu ficava fazendo todo dia. Ah, elas são uma mentirosa. Ah, que elas não têm comprometimento. Quando a Dani estava falando, eu ficava com vontade de matar ela, era o que eu ficava com vontade. A primeira coisa que você vai entender no seu negócio, que você está tomando responsabilidade para ti, é quando você disser assim, ó, aquela minha cliente, poxa vida, ela me disse que ia me comprar o kit 3D, mas na hora ela me deixou na mão. Mas tá tudo bem. Quem vai ficar com a cara feia é ela, eu vou ter só que arrumar outra cliente. Ponto. Você não coloca a responsabilidade para cima dos outros. Você toma a responsabilidade para você. O negócio fica leve. Por quê? Porque quando você toma a responsabilidade, você sabe que é você que tem que correr. Você que tem que resolver, é você que tem que ir atrás de uma próxima cliente. Agora, quando você culpa a cliente, e em vez de você ir atrás de outra cliente, você fica só remoendo aquela raiva, aquela chateação, você não age. E aí isso te paralisa, desde uma vendinha até o nacionalado. E aí eu simplesmente vivia isso. Que elas não fecharam, que não sei o quê. Aí um dia, nessa época eu namorava com um rapaz que ele era gerente de restaurante, e o coitado chegava 1h da manhã e ainda tinha que ficar ouvindo eu reclamando. Aí ele disse assim, mas vem cá, Vera, me diz uma coisa, para tu ser diretora, tu precisa que elas coloquem essas pessoas? Eu disse, não necessariamente, podia ser eu. Aí ele disse, pelo que eu entendi do teu negócio, se tu colocar 30 e elas colocar as 8 delas, o teu negócio fica mais forte, não é? É. Aí ele disse, pois então, Vera, para de reclamar e vai fazer as tuas 30. Porque se elas colocar, amém, é mais dinheiro para ti, mais pessoas para ti. Agora, se elas não colocar, tu não vai ter esse negócio de ficar culpando elas. Porque até onde eu entendi, quem quer ser diretor é tu. Então, quem tem que trabalhar é tu. Menino, aquilo ali ficou na minha mente. No dia, eu fiquei. Eu queria que ele explodisse na minha frente. Eu fiquei pensando: esse filho da puta tá achando que é fácil colocar 16 pessoas, porque faltava 16 pessoas. 16 pessoas e não sei o quê. Mas, gente, eu fiquei com tanta raiva dele. E na época a gente não tinha Instagram, né? Que nem tem hoje. Era mais o Facebook. Gente, eu me desafiei a todos os dias acordar às 5 horas da manhã, mas era porque eu estava com raiva dele. Eu digo, depois eu vou mostrar para ele que eu vou fazer, eu não vou nem pedir ajuda dele e não sei o quê. Todo dia eu acordava às 5 horas da manhã, ia lá no Facebook, pegava o nome das pessoas e começava a colocar 30 nomes. Vou falar com a Rafaela, vou falar com a não sei quem, vou falar com não sei quem, vou falar com não sei quem. Tinha dia que eu saía de casa e eu dizia para a moça que cuidava da minha filha: hoje nem que eu te paga mais, mas eu só venho, nem que eu venha meia-noite, mas eu só venho quando eu falar com 30 pessoas. Resultado, dia 30 de março, ou seja, 25 dias depois, eu estava com 32 meninas no sistema,
Estava com uma menina na fila da lotérica para pagar, eu estava dentro do avião e eu estava com 57 mil pontos no sistema. E fechei minha qualificação. Então, era uma qualificação que, se ele não tivesse me dito naquele dia que a responsabilidade era minha, eu teria desistido. Então, às vezes, tu vai ter que ouvir umas verdades de uma pessoa que está te impulsionando e tu pode ficar com raiva, porque, gente, olha o que eu já senti de raiva de minha diretora e da minha profissional. Mas hoje eu honro a vida delas, principalmente da minha nacional, porque a minha diretora já saiu do negócio. Mas da minha nacional, assim, tipo assim, se ela disser, minha filha, você está sendo burra. Amém, tô mesmo. Me diga como é que eu faço. E porque, sabe por quê? Porque eu estou trilhando o caminho que ela já trilhou. Eu estou querendo fazer o que ela já fez. Então, ela sabe mais que eu. E aí, naquele dia, eu ouvi aquelas verdades que me deixou pé da vida. Mas foram as verdades que eu digo, não, vou fazer para ele, que é para eu mostrar que eu posso. E realmente, graças a Deus, eu fechei minha qualificação e aí eu comecei a conhecer as metas da Mary Kay, depois conquistar carro rosa e, né, entendendo o negócio. E graças a Deus foi só vitória. E aí chegou a bendita da pandemia. Quando a pandemia começou, lembram que eu fui para São Paulo por conta da minha filha? Também foi por conta da minha filha que eu voltei para o Nordeste. Durante ali os 3 primeiros meses, quando começou aquele Pink Power Box, não sei se vocês são do tempo do Pink Power Box, foi um kit que a Mary Kay mandou, que já qualificava, ou que já ativava, que não sei o quê. Eu sei que foi assim, ó, um aula para várias consultoras e para vários diretores. Foi o mês que eu mais ganhei dinheiro na Mary Kay. E eu fiquei pensando, meu Deus, agora eu fico rica. Só que aí que tá. Todas as vezes que eu voltava para casa, a minha filha estava, não podia ir para a escola, não podia ir para o shopping, não tinha amiguinhos para brincar e não podia fazer terapia. Ela estava só em casa. E aquilo ali começou a me incomodar. E eu digo, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa pela minha filha. E aí, uma coisa que ela gosta muito, até hoje a gente faz, é natação, sabe? Se fazer ginástica na água, para ela se movimentar. Que na época ela fazia com um profissional, mas aí fechou por conta da pandemia. E aí, um dia à noite, eu cheguei, fechei a porta do meu quarto, eu disse, Senhor, bora conversar. Eu não posso mais ver minha filha assim, eu preciso construir uma casa e fazer uma piscina, porque mesmo que ela não possa sair para fora, mas aí eu posso botar ela dentro da piscina, ela pode se movimentar, e eu sei que ela gosta e ela vai brincar. E aí eu fiquei, gente, ó, vou dizer outra coisa para vocês. Isso vocês levem muito a sério. Se vocês não tiverem dispostas a fazer o que vocês pedem para Deus, vocês nem peçam. Porque se vocês me perguntassem uma noite antes daquela oração se eu ainda voltaria para essa minha cidade, minha gente do céu, eu falava tão mal da minha cidade. Eu dizia que aqui era quente, que aqui só tinha gente besta, que o povo aqui não prestava, que aqui não tinha o que eu fazer, que não sei o que. Meu, eu metia o pau aqui na minha cidade. Eu odiava a minha cidade. Quando foi no outro. Aí eu tinha 3 terrenos aqui, né? E eu tinha um terreno em São Paulo que eu comprei para construir. E aqui era para investir, para quando eu fosse construir lá, eu poder ter o que vender, né? Só que aí eu falei para Deus, Senhor, me ajude. Se o Senhor me ajudar a eu vender o terreno daqui, eu construo lá e faço a piscina. E se o Senhor me ajudar que eu vendo os terrenos de lá, eu construo aqui. Gente, no outro dia, 4 horas da tarde, meu telefone toca e o cara comprou o meu terreno. Do nada, o cara comprou o meu terreno, dos nada de Deus, né? O cara comprou o meu terreno de lá. No mesmo dia, eu saí dizendo para todo mundo, eu vou embora para minha cidade. Isso foi em junho, dia 7 de dezembro, eu vou embora para minha cidade. Vou construir minha casa e vou embora. E aí, todo mundo ficou doido. Como é que do nada, tipo assim, quando a unidade dela tá melhor, ela vai embora para uma outra cidade que ela vivia falando tão mal. Para vocês terem ideia, a minha nacional, ela morava no Rio Grande do Sul, na época, e eu em São Paulo. Ela saiu lá do Rio Grande do Sul e foi lá em São Paulo. Vera, que história é essa? Está doida, não sei o quê. E aí, bem na época, ela tinha acabado de se converter, acho que estava mais ou menos um ano, e eu falei para ela, ai, Dani, eu orei para Deus, e no outro dia eu vendi o terreno. Então, eu entendi que foi Deus me mandando voltar para a minha cidade. Aí ela disse, se foi Deus, não tenho mais nem o que falar. Se você fez isso por conta de oração, eu não tenho mais nem que me meter. E aí, realmente, eu vim embora para a minha cidade, né, no dia que eu me prometi a fazer. E quando eu cheguei, aí, nesses 6 meses, você sabe quando tudo que você foca expande. E tudo que você tira do seu olho, que você para de acreditar, que você para, né, de movimentar, diminui.
Às vezes a gente tem uma... Não sei se vocês têm, né? Em nome de Jesus, vocês não fazem isso. Mas vira e mexe, eu tenho umas consultoras que diz isso. Que eu quero fulminar elas. Tomara que nenhuma delas estejam aqui na sala me ouvindo isso. Mas tem hora que elas dizem assim, as vendas estão tão fracas. As vendas estão tão paradas. Gente, as vendas estão paradas? As vendas somos nós. Se nós está parado, as vendas estão paradas. Se nós está se movimentando, a venda está acontecendo. Sabe aquele velho clichê ditado? Quem não é visto não é lembrado? Se vocês param, você acha que a cliente vem atrás de vocês? É nós que vai atrás das clientes. Então, é isso que aconteceu. Eu, tipo, botei todo o foco e toda a energia na construção da minha casa, na mudança. Outro detalhe, um pequeno detalhe. Eu tinha só a Stephanie na época. Mas todo mundo que me perguntasse assim, tu ainda pretende ter outro filho? Eu dizia, na hora que eu construir minha casa, ou na hora que eu tiver minha casa, no primeiro doido que eu achar, que disser que nós pode fazer um menino, eu faço. Porque o meu sonho era dar um irmão ou irmã para a minha filha, porque eu pensava assim, a minha filha é especial, ela nasceu, eu fiquei com a missão de cuidar dela. O irmão dela já vai nascer com a missão de cuidar dela. Ela não é uma pessoa que eu vou deixar para tios, parentes, primos cuidar. Ela é uma dádiva que vai ter que nascer um irmão para cuidar dela. E aí, logo que eu decidi construir minha casa em junho, em novembro eu já estava grávida. E aí, quando eu vim para cá, para o Nordeste, eu já vim grávida. E eu dizia para todo mundo assim, ó, eu vou transformar a mente das mulheres do Nordeste. E quando eu cheguei aqui, o que começou a acontecer? Eu comecei a falar com as pessoas. E as pessoas diziam assim, Mary Kay, aqui é modinha, dá e passa. Eu ficava pensando, Senhor, mas o meu não pode passar não, porque eu vivo disso, né? Já há mais de 5 anos e tal. Aí outras diziam assim, aqui só vende se for fiado. Aí aquilo ali foi me murchando. Aí outros diziam assim, eu conheço Mary Kay, eu gosto. Você conhece o quê? A base. As poucas pessoas que conheciam Mary Kay aqui na minha cidade diziam que conhecia a base. Eu fiquei pensando, gente, realmente aqui não vou vender. Gente, eu andava de carro rosa e se a pessoa me perguntasse, eu dizia que não vendia Mary Kay. Um dia uma me parou no meio da rua, me perguntou e eu disse que eu não vendia. Aí depois eu pensei, gente, eu tô cheia de produto lá em casa, eu vou menos, né, despachar esse produto, vou dizer a ela que vendo. Eu digo, me dá teu telefone, que eu vou ver se eu tenho e te ligo. Até hoje, nunca liguei para a mulher. Ou seja, a minha energia estava zero, eu não estava com vontade de fazer o negócio. Eu estava assim, ó, tinha perdido a direção. Por quê? Porque eu estava ouvindo outras pessoas, pessoas que não eram do sonho Mary Kay, pessoas que não tinham objetivos, pessoas que não acreditavam no negócio, pessoas que nunca tinham tido resultado. Mas eu tinha tido resultado. Mas para vocês verem o que é a mente do ser humano, no ambiente que tu vive e convive, ou tu influencia ou tu é influenciado. Mesmo eu já tendo passado por vários treinamentos, mesmo eu já tendo convivido com tantas mulheres evoluídas, quando eu vim para a minha cidade, eu fiquei ali, naquela casinha, e eu comecei a achar que Mary Kay não dava certo. Eu andando de carroça, tendo uma casa com piscina construída do zero, sem nem um centavo devendo, com dinheiro de Mary Kay. E eu comecei a achar que Mary Kay não dava certo. Então, quando eu ouço alguém dizer assim, eu acho que Mary Kay não é para mim. Eu digo, não, minha amiga, tu só não está sabendo que Mary Kay é presente de Deus na tua vida. Porque não existe Mary Kay não ser para uma mulher. Porque é só tu realmente olhar e dizer, o que eu já fiz em Mary Kay que deu certo. Pois é isso que eu tenho que fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e fazer. Porque onde a gente não tem resultado, é onde a gente para de fazer, é onde a gente não põe a nossa energia positiva, é onde a gente não põe o nosso foco. E aí, isso começou a acontecer e fiquei quase 10 meses com isso, achando que não, a Mary Kay não era para mim. Eu já estava querendo vender uma casinha que eu tinha lá em São Paulo para botar uma loja aqui, não sei o quê, Mary Kay não é para mim. Mary Kay não dá mais, Mary Kay já está saturado. Gente, quando vocês ouvirem isso, vamos para a igreja. Porque, minha gente, tipo assim, era o melhor momento de Mary Kay, só que não estava sendo o meu momento. E aí eu comecei a pensar tudo isso. Só que aí, quando meu filho nasceu, ele me salvou. Porque eu entrei no quarto do meu filho e lá tinha o escritório Mary Kay. Tinha todas as coisinhas, né, que eu tinha de Mary Kay. Pensa, mais de 6 anos, eu sempre conquistava aquelas conquistas trimestral, sabe? Todas aquelas
bagulhadinha que a Mary Kay manda de reconhecimentos para nós. Eu tinha tudo lá naquele quarto. E, né, ainda um monte de produto e tal. E eu comecei a imaginar que vai ser o quartinho do meu filho, com esse guarda-roupa azul, com a cama projetada, nananana. E eu comecei a pensar, vixe, mas para mim fazer isso aqui eu tenho que ter muito dinheiro. Ué, mas e onde é que eu vou botar essas coisas da Mary Kay? Eu não sei se vocês são doidos, assim, de umas as horas conversar com vocês mesmos, mas eu comecei conversando, fazendo todo o projeto ali de como é que eu queria que fosse o quarto do meu filho, o que eu ia colocar, o que eu não ia. Aí depois eu pensei, oxi, só se eu voltasse a ser diretora ganhando bem. Ué, só se eu arrumasse uma sala rosa. Sabe quando você vai criando um projeto na sua cabeça? Um projeto que Deus já tinha me dado há ano atrás e eu não estava mais nem aí para ele? E aí eu digo, só se eu fizer isso. Aí nesse dia chamei o meu antigo companheiro, que era o pai do Gabriel, e ele era caminhoneiro. Ele estava ganhando menos de. Acho que ele ganhava por volta de uns R$ 2.500. E eu estava tirando de bonificação mais ou menos uns R$ 2.100. Prestem atenção. Eu já quase há mais de ano sem fazer o meu negócio, porque desde junho, quando eu decidi parar com o Mary Kay, ou vim para cá, eu já não dava o foco que eu dava em Mary Kay, ou seja, já tinha mais de ano que eu sabe, não fazia mesmo Mary Kay, e mesmo assim eu ainda ganhava mais de R$ 2.000 de bonificação. Então, prestem atenção, quando a diretora de vocês disser assim, o dinheiro do diretorado é para os nossos sonhos, é real, é um dinheiro que é um cheque pré-datado, que você deposita sabendo que lá na frente você vai tirar. E aí, eu recebia esse dinheiro mesmo sem fazer nada. E aí eu falei para ele, a partir de hoje, você vai cuidar do Gabriel, dirigir para mim e segurar ele enquanto eu atendo as clientes. Eu vou ficar um mês atendendo clientes. Se realmente eu não conseguir fazer vendas, aí a gente vai achar outra coisa para fazer. Agora, se eu conseguir fazer, o pessoal dessa cidade, eu vou começar a fazer Mary Kay aqui. E eu comecei a pegar as pessoas. Aí um detalhinho que eu esqueci de contar. Nisso, o meu rosto ficou todo manchado. Eu acho que alguns de vocês até já viram uma foto minha rolando por aí. O meu rosto todo cheio de melasma, porque eu tenho melasma. E nessa época, como eu fiquei desgostosa da Mary Kay, nem usar os produtos eu estava usando. O meu rosto estava todo manchado, até aqui na minha testa. E aí, um dia eu entrei numa reunião, né, da Dani Fontana, que ela fazia com as diretoras, e a mãe dela viu o meu rosto. Eu, sem querer, abri a câmera e a mãe dela viu o meu rosto. E ela me chamou e me deu uma lapada. Disse: como é que você viu o meu rosto desse jeito? Não sei o quê. Nossos produtos são maravilhosos. Aí eu disse: não, mas eu não posso usar, que eu tô grávida. Olha a mentira. Ela disse: como assim? Daí que tem que usar. E me deu toda uma aula. Eu digo: quer saber? Já que eu já tô com esses produtos aqui, já que vão vencer mesmo, eu vou menos usar. Aí comecei a usar os produtos e meu rosto começou a clarear. Mas, gente, clarear mesmo. Na época, eu lembro que eu usei o 3D, a vitamina C e E, o microdermabrasão e o peeling o ácido, sabe? Que diz que não pode juntar os dois. Sabe o que eu fazia? Eu botava o peeling no passo 1, tirava, botava o de ácido só em cima das minhas manchas, deixava 10 minutos, tirava e botava o passo 2. Meu rosto clareou assim, em 3 meses. Clarinho mesmo. E aí o pessoal começou, ei, o que tu fez no teu rosto? Aí, o que foi que tu fez no teu rosto? E eu comecei a falar, né? E aí eu via interesse delas. Aí eu comecei a dizer que eu ia na casa delas e tal, pegar contato. Sentei o pai do Gabriel e fizemos esse acordo. Deu passar um mês vendendo. Resultado, eu vendi quase R$ 10.000 no Pix e no cartão, no Pix e no cartão. E aí eu disse, uau, aqui vende sim. As pessoas estão enganadas em achar que Mary Kay não dá certo nessa cidade. E eu comecei a vender de um mês para o outro. A minha unidade entrou 16 pessoas. Eu fiz de 13 mil pontos que eu completava para chegar na pontuação para ganhar um bônus melhor, eu fui para 40 mil pontos. E assim, daí para cá, nunca mais eu recebi, sabe? A minha unidade produziu menos. E aí, eu comecei a dizer para as pessoas, isso era em setembro. Eu comecei a dizer para as pessoas, em dezembro nós vamos alugar inaugurar nossa sala rosa. Vem ser consultora, vai ter treinamento e tal, tal, tal. Sabe assim? Eu ia toda entusiasmada. E eu comecei a criar como é que eu queria que fosse a sala, onde é, e já comecei a ver. Os meus 3 primeiros bônus foi todo para investir na sala, para fazer móveis planejados, para comprar TV, para isso, para aquilo. E até hoje eu estou nessa sala. Já vai fazer
4 anos ou é 3 anos? 2021, 22, 23, 24. Vai fazer 3 anos que a gente alugou essa sala e, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, nosso negócio só cresce. Em 2022, a gente fez mais de 1 milhão de pontos. O carro rosa, o meu primeiro, tinha sido um pouco até sofrido. Aqui, a gente bateu o carro rosa em 5 meses e com uma produção assim, ó, sobrando, sabe? Bastante. Então, quando alguém disser para vocês que Mary Kay não dá certo, não acredite. A menos que ela tenha sido uma nacional que ela decidiu sair do negócio. Sabe assim? Ah, não, eu decidi sair. Aí ela fez tudo certinho e aí ela decidiu sair. Aí ela vem e te conta que o Mary Kay não é um negócio para tu, tu acredite. Agora, se for qualquer uma outra pessoa e o teu sonho for ser nacional ou for ser uma diretora bem-sucedida, não acredite, porque ela não passou o caminho que tu quer passar. Então, ela não tem autoridade para te dizer isso. E outra, quando tu ouvir as pessoas te dizer, o produto é caro, quem sabe ela está falando que é caro uma coisa que ela nem conhece, que eu vivi falando isso durante 3 anos e eu nem sabia quanto que era uma base de verdade da Mary Kay. E uma coisa que eu aprendi muito nesse negócio, quanto mais tu decidir evoluir, tu vai levar outras pessoas junto contigo. Quanto mais tu disser assim, eu não quero ganhar dinheiro nesse negócio, não, mas eu quero ver aquelas bichas ali ganhar dinheiro. Eu quero ver aquela bicha ali ser transformada, porque a maior transformação da minha vida hoje, eu posso dizer assim, ó, sem sombra de dúvida, não foi só a financeira, foi de educação mesmo, sabe? De crenças que eu tinha, de pensamentos errados, de crença de merecimento. Porque, gente, há uma semana atrás, eu e a Dani estavam na Grécia, com tudo pago, com direito a acompanhante. Então, tipo assim, se há 9 anos atrás, quando a pessoa me chamou para Mary Kay, aquela menina sem estudo, com uma filha especial nos braços, que não sabia mal falar e se maquiar, então, Deus me livre, se alguém me dissesse assim, ó, daqui 9 anos tu vai estar viajando para outros países, conhecendo outras culturas, ganhando mais de 20 mil reais, eu ia dizer, essa aí tá mais louca do que o Batman, manda internar. Só que tu não sabe os planos de Deus para a tua vida, mas Deus tem planos grandiosos, desde que tu diga assim, não, eu estou disposta. Eu acho que a Mary Kay, a única coisa que tu precisa não é nem ser disciplinada, nem ser organizada, nem ser bonitinha, nem ser, sabe? Tu só precisa ser uma pessoa disposta. Por quê? A Mary Kay é uma empresa que vai te capacitar, a Mary Kay é uma empresa que vai te orientar, a Mary Kay é uma empresa que tu cresce porque outras pessoas maiores querem ver teu crescimento. Então, tipo assim, é uma empresa que tu realmente só não dá certo se tu disser, não é para mim. Tu é a única pessoa que pode olhar para esse negócio e dizer assim, Mary Kay não é para mim. Porque uma coisa é certa, as palavras têm poder. Se tu achar que não é, a Dani pode apostar todas as cartas que ela tiver. Não vai ser. As minhas consultoras, a mesma coisa. Eu posso dizer, tu é a pessoa pronta. Porque hoje, na minha unidade, eu olho umas pessoas, umas mulheres da minha unidade, que eu fico pensando assim, Senhor, se quando eu tivesse entrado nesse negócio, eu já tivesse sabe, essas habilidades com maquiagem, se eu já tivesse esse potencial com o público, se eu já tivesse isso, se eu já tivesse aquilo, e elas têm tudo isso. Mas elas ainda não se sentem capazes, elas ainda não acham que estão prontas. E, infelizmente, tem coisas que eu não posso mostrar para ti. Só tu pode olhar para dentro de ti e dizer: eu não mereço ficar contando moedas. Quando tu diz que tu não quer. E aí eu lembro que a Dani, minha nacional, ela me falava muita coisa, muito assim. Ela sabia que eu era uma pessoa sem sonhos, né? Que eu vivia ali vendendo uma coisa para pagar outra. E ela me dizia assim, Vera, quando eu entrei na American, eu entrei para ganhar R$ 1.000. E sabe o que fez eu crescer? Não era o que eu queria conquistar, porque eu nem sabia o que eu queria conquistar. Era o que eu não queria mais, era estar longe dos meus filhos. Então, veja o que tu não quer mais na tua vida, o que tipo assim, ó, mano, basta, chega. Eu não quero mais passar escassez, ou eu não quero mais ter que trabalhar com aquele chefe que eu não gosto, eu não quero mais ter que pegar aquele ônibus 5 horas da manhã. Eu não quero mais isso, eu não quero. Porque às vezes o que tu não quer mais vai fazer tu ir para um outro lado. E vai fazer tu criar uma coragem que hoje, quem sabe, tu ainda não tenha. Agora, se tu for aceitando e achando, gente, todo mundo vive assim, por que eu vou querer ser diferente? Porque as pessoas diferentes vivem coisas diferentes. Porque as pessoas diferentes são as que mais vivem uma vida mais plena.
Então, queira sim ser diferente, porque outras pessoas vão precisar te olhar e dizer assim, meu, se ela conseguiu, eu também consigo. Por que que hoje não tem tantas mulheres dando certo na Mary Kay? Porque elas olham pessoas que entrou sem propósito, e aí as pessoas entram e saem, entram e saem, entram e saem. E aí isso descredibiliza as coisas que nós que tá aqui dentro faz. Aí fica aquela coisa de tipo assim, ó, ai, a fulaninha deu sorte. Para, não fique esperando que você dê sorte, porque não vai dar certo. Sabe qual que é a sorte minha e a sorte da Dani e a sorte de todas as diretoras? Acordamos mais cedo, acordamos às vezes de madrugada para ler alguns livros. Gente, quando eu entrei no Arcade, se tu me dissesse assim, meu, ó, tu vai ganhar o dobro se tu ler 2 páginas do livro, mas consiga ler 2 páginas. Pia, eu dizia, por me dê só o dinheirinho mesmo, porque o dobro eu não vou conseguir, porque eu não leio. Eu não lia livro, não tinha santo que fizesse. Hoje, se tu me disser assim, meu, lê esse livro, que ele é top. Ixi, eu vou na hora na livraria e compro. Por quê? Porque eu entendi que gente grande faz o que precisa ser feito e criança faz o que dá vontade. Se tu quer sair de onde tu tá, tu vai ter que fazer coisas que tu ainda não faz. É real, é fato. Tipo assim, ó, ai, hoje, Vera, hoje eu vendo 15 mil, mas eu quero vender 30. Tu vai ter que fazer umas coisas que tu ainda não fez. Tu vai ter que inventar a promoção que tu ainda não inventou. Tu vai ter que falar com o dobro de pessoas do que tu já falou. Tu vai ter que fazer o que tu ainda não fez, senão tu não vai ter o resultado diferente. A mesma coisa é, Vera, eu quero iniciar mais pessoas. Tem gente que me pergunta assim, ó, mulher, o que que tu faz? Porque, ó, desde que eu entrei em Mary Kay, só um ano eu não fiquei entre as top 20 do Brasil de iniciação. Os outros anos todos eu fiquei. E, tipo assim, eu fiquei top 5, top 3, top 2, top 2. Já fui top 2 2 vezes, ainda um dia ainda tá aquela coroa lá para casa. Mas eu sempre digo para todo mundo a mesma coisa. Se tu quiser fazer algo diferente, tu vai ter que sair da zona de conforto, desconfortável que tu tá, porque senão vai continuar do mesmo jeito. Agora, se tu olhar assim e dizer, meu, real, eu não quero ser diretora, e tem diretora, tem gente que diz assim, ah, eu quero ser diretora só para ajudar pessoas. É mentira. Me perdoe, mas é mentira. A gente quer ajudar pessoas? Quer ajudar pessoas. A gente quer ver as outras se dar bem? Quer ver as outras se dar bem também. Mas a gente também quer ter nossa vida transformada. Até porque, se tu não tiver, tu não vai conseguir inspirar outras pessoas. Porque senão as outras pessoas vão dizer, oxe, ela não faz, como é que eu vou conseguir fazer? Você concorda? Aí tem gente que me diz assim, mulher, como é que tu consegue cadastrar tanta pessoa? Eu não consigo, eu falo, ninguém quer. Eu digo, sério, vamos fazer uma chamada de vídeo? Vamos. Me conta, com quantas pessoas tu falou? Mulher, eu falei com 12. Com 12? Com 12, às vezes eu falo é por hora, minha irmã. Se tu estiver disposta a, sabe, vocês já ouviram falar, já, vocês são do Rio de Janeiro, mas já. É coisa de nordestino, mas eu acho que vocês já ouviram falar. Que para quanto mais leite, mais nata, é exatamente isso que a gente faz com consultora. Se você quer ter 10 consultoras, você vai ter que falar com 100, com 200. Vai, com o tempo, passado o tempo, você vai ficando mais assertiva. E às vezes você vai falar com menos e reter mais, cadastrar mais. Mas às vezes você vai ter sim que falar com mais e com mais e com mais. Aí se tu tá, aí se eu faço uma chamada de vídeo contigo e tu diz, mulher, eu falei com 200. Eu digo, quantas entrou? Nenhuma. Aí tá certo. Aí tá, alguma coisa tá errado. Me diz, como é que tu tá fazendo? Aí eu vou querer te ouvir. Agora, se tu me falou com 12, queria ver, cara, vai falar com gente, porque tu não tá fazendo o negócio, não. É que nem cliente, já pensou se todo mundo que nós oferecesse quisesse? Nós não tinha nem que oferecer muito, nós oferecia para 30 pessoas e era rica. Entenderam? Então, os não, ó, a Heloísa Johnson, eu acho que era quem né, usava essa frase, de os não me fizeram uma mulher milionária. Não foi o sim. Então, quanto mais não tu ouvir, mais lapidada tu fica. Aí tem gente que diz assim, ai, mulher, as pessoas me... Hoje mesmo eu fui lá no meu Instagram, gente, eu fiquei com tanta raiva da pessoa que julgou minha consultora, porque ela é uma das minhas melhores consultoras, que eu não aguentei. Eu fui lá no Instagram e disse, minha filha, fica com raiva não, as pessoas te julgam pelo que elas não conseguem fazer, e é real. As pessoas estão prontas para te dizer que tu não é capaz porque elas não foram capazes. E não é porque elas não foram capazes de fazer, é porque elas não foram capazes de tentar. É porque elas se auto-sabotam antes de tentar. E às vezes a gente também, gente. Isso é, infelizmente. Eu e a Dana ainda não somos nacional, porque a gente já se auto-sabotou várias vezes. Porque senão nós não era mais nem diretora, nós já era nacional.
Essa é a realidade. Só que aí, se uma hora arder e se uma hora bater água na bunda que nós precisamos do nacional lá, duvido que em 2 anos nós não formamos, acho que nem 2 anos nós não formamos nossa área nacional. Agora, só que tu concorda comigo que se eu era uma pobre coitada que não tinha nem R$ 1 no bolso, não sabia nem como ia pagar o aluguel do próximo mês, hoje eu tenho minha casa própria, já tenho uma vida confortável, ganho mais de 20 mil reais numa cidade que o povo ganha 2. Eu estou confortável. Aí a gente acha que está numa vida boa e acaba esquecendo que Deus falou que vida boa é tu poder ter uma vida em abundância e abundância para abundar na vida dos outros. Então, hoje eu penso, reflito e revejo muito isso. Meu, se alguém precisar de uma cirurgia e me pedir ajuda, eu consigo ajudar financeiramente? Não, não consigo. Então, ainda não estou numa vida boa. Então, tenho que trabalhar mais. E é real isso. E não é nem pensando na nossa família, é pensando nos nossos irmãos mesmo. Porque a gente nunca sabe quando alguém próximo da gente, ou quem sabe nem que alguém que nem é próximo da gente, mas que Deus vai usar a gente, vai dizer, lembra, quando tu não tinha nada e eu abundei na tua vida, era para tu poder alcançar outras pessoas. Porque a Mary Kay fez isso com a gente. Nós estamos aqui hoje por conta de uma mulher que pensou há 60 anos atrás em transformar a vida de mulheres. E olha o que fez nas nossas vidas. E olha o que começou a fazer já na vida de vocês. Então, vocês que vocês não deixem que as outras pessoas que não estão nesse negócio deixar vocês desacreditar sabe, do poder que vocês têm, da capacidade que nós temos. E tipo assim, ó, a primeira coisa que eu pergunto para minhas consultoras e que eu vou perguntar para vocês e que vocês se perguntem todos os dias, qual que é o meu motivo? Por que que eu entrei na Mary Kay? E o que que me faz ficar nessa empresa? Porque se vocês estão aqui mais de 9 horas da noite, ouvindo uma pessoa que vocês nem sabem quem é, com certeza vocês querem alguma coisa. Com certeza vocês têm propósito com a Mary Kay. Porque senão vocês não estariam aqui. Eu lembro quando eu era das outras marcas, eu nunca ia num treinamento. Nunca. Por quê? Porque eu não tinha propósito, eu vendia por vender. Agora, as pessoas me dizem, ai, tá batendo na lata ali, tem o nome Mary Kay. Opa, tô aqui assistindo, porque foi outra coisa que eu aprendi. Quando tu aprende, quando tu senta para aprender, tu levanta para ensinar. Quando eu comecei a ouvir essa palavra, eu ficava pensando, gente, até parece que algum dia eu vou estar falando para alguém. Até parece que algum dia eu vou dar treinamento para alguém. Hoje eu dou palestra para 400 mulheres e me sentindo assim, ó, empoderada. É essas pessoas que Deus quer à frente. E não é tipo assim, ah, porque ela é mais isso ou porque ela é mais aquilo. Gente, quando eu me tornei diretora, é porque a diretora que fazia reunião junto comigo, ela não está aqui, senão ela ia poder dizer para vocês. Eu preferia lavar a sala, eu preferia levar o lanche, eu preferia ficar de porteiro, eu preferia qualquer coisa, menos ter que falar qualquer coisa sobre Mary Kay. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento, porque eu era insegura, porque eu achava que as pessoas iam me julgar. Não, mentira, não é que eu não tinha conhecimento, eu não sabia passar o conhecimento que eu tinha, porque eu lia as coisas, eu queria aprender. Só que como eu não tinha é, feito nunca, eu achava que eu não era capaz. Eu achava que as outras pessoas iam me julgar. Eu achava que vocês. Ó, hoje eu entro, tipo assim, vocês são tudo do Rio. Pelo menos a Tem grande maioria. Ô, Vera, tem Manaus também aqui. Tem muitas Ó, de consultoras de Manaus. Manaus, é. Olha aí que legal. Consultores de Manaus, de estados diferentes, que vivem culturas diferentes. Só que hoje eu penso assim, ó, eu tenho que passar a minha mensagem. Se uma for alcançada, amém. Deus me usou para falar com aquela. E se nenhuma for alcançada, eu também passei a minha mensagem. Um dia alguém vai ouvir essa gravação e vai ser alcançada. Então vocês têm que começar a pensar assim: eu tenho o meu motivo, esse meu motivo me sustenta e as outras pessoas são as outras pessoas. Porque senão, ó, gente, quando eu comecei a gravar no Instagram, que eu gravava 50 stories e apagava todos. Ah, não, esse não ficou bom. Ah, não, esse aqui vamos dizer isso. Ah, não, esse aqui meu cabelo tá arrupiado. Hoje eu apareço lá com o cabelo desse jeito, ai, tá bom. Porque o que eu quero falar não é sobre o cabelo. Então, minha gente, Vera, é quando você isso. estava falando, eu anotei umas coisas aqui, ó. Corajosa, tu é sempre. Qualidade, acho que é a sua principal qualidade. Você é muito corajosa. Decidida, habilidade em criar rotinas, interessada em saber qual vai ser a sua próxima meta e com visão positiva de futuro, porque você via uma meta que você nem sabia o que que era e você dizia que a próxima que ia estar lá era você. Compromisso com sua palavra, porque você dizia que ia estar lá como rainha e você chegava.
energia para recomeçar, e a gente sabe que isso muitas pessoas não têm. Elas, quando se frustram com alguma meta que não deu certo, elas preferem desistir do que recomeçar por orgulho ou por falta de energia. E a sua régua é muito expandida, né? Isso é uma qualidade que a gente precisa ter. Você deu um exemplo de vender 15 mil reais por mês, né? Você não deu um exemplo de quem vende 2 mil para vender 4. E isso também é muito importante, Mary Kay. Eu tenho certeza que tudo isso, essas qualidades, né, esses adjetivos foram forjados na sua vida. E não foi pelos momentos fáceis que você passou, foi pelas dificuldades. Hoje, muitas vezes, a gente vê as nossas dificuldades e encara isso como um sinal para a gente desistir, mas é o contrário. As nossas dificuldades estão forjando na gente uma armadura, uma pele, uma casca tão dura como uma armadura, para que a gente seja capaz de enfrentar qualquer coisa e vencer. Então, que a gente saia daqui hoje com uma lição. Eu preciso parar de olhar para mim tendo autopiedade, né? Me colocando como vítima. Ai, porque para mim é mais difícil. Para. Deus tá te trabalhando, Deus está forjando em você uma armadura para que você seja capaz de conquistar todas as coisas. E essa semana eu ouvi uma frase e que eu quero levar ela para a minha vida. Uma pessoa falou assim, ó, pare de justificar aquilo que te piora. Ah, mas hoje eu não consegui oferecer a oportunidade por conta disso. Para de justificar, porque toda vida que eu justifico uma coisa que eu deveria fazer e eu não fiz, eu estou tornando isso normal. E não é normal uma consultora de beleza que quer ser diretora passar um dia sem oferecer oportunidade. Para de justificar aquilo que te piora. Tô rouca, rouca, rouca. Ai, hoje eu não consegui fazer venda nenhuma por conta disso, disso, disso. Hoje eu não consegui fazer venda. Ponto. Não justifica o errado. Porque uma consultora de beleza, a nossa renda vem da venda, do lucro da venda. Se eu não vendo, tá errado. Então, eu estou trazendo essa frase para a minha vida. Porque toda vida que eu justifico um negócio que eu sei que eu fiz errado, eu estou dizendo, ah, então tá tudo bem. Tá tudo bem não fazer. E não tá tudo bem. A gente tem que parar com esse hedonismo de achar que tá tudo bem. E não tá. É claro que a gente não vai se autoflagelar, mas a gente precisa ter consciência do que a gente não fez certo e que precisa melhorar, do que a gente pode melhorar a cada dia, do que achar que está tudo bem. Enfim, hoje não é meu momento de falar essas coisas, mas só um recadinho. Dani, e assim, ó, meninas, eu não sei o quanto vocês trabalham na mente de vocês, mas a nossa mente é o campo que mais a gente deve trabalhar. Sabe? Quando a gente expande nossa mente, quando a gente começa a acreditar, meu, isso é possível, isso acontece. Sempre que tu acredita, isso acontece. Eu lembro que eu brincava muito quando eu cheguei aqui em Araruna, que eu voltei a trabalhar, eu dizia para as minhas consultoras, meu, vai chegar uma época que as pessoas vão jogar o CPF assim, ó, me cadastra, me cadastra. Hoje ainda estou vivendo isso, ainda. Mas eu ainda digo que eu ainda vou viver. Mas vira e mexe, eu abro o meu WhatsApp e tal. Eu quero me cadastrar na Mary Kay. Eu quero me cadastrar na Mary Kay. Enquanto eu estou plantando na vida de vocês, que não são da minha unidade, Deus está trabalhando na minha unidade. Então, isso eu acho assim, ó, demais. E outra coisa, quando eu trabalhava vendendo fiado nas outras marcas, que eu cheguei na Mary Kay, a diretora dizia assim: você não precisa vender fiado. Você trabalha numa multinacional americana. E eu ficava pensando, tá louca, se não vender fiado, não vende. Se tu acha que se vender fiado não vende, realmente, tu tá certa. Agora, se tu achar assim, ó, eu sou uma consultora, uma diretora, sabe, uma executiva de uma multinacional, eu só vendo no dinheiro e no cartão, tu só vende no dinheiro ou no cartão. Ponto. Porque a mente tem esse poder. É sobre isso. Eu estou saindo daqui muito inspirada,
É muito bom você ouvir pessoas que estão em outros lugares completamente diferentes da gente, vivendo as mesmas coisas que a gente vive e tendo resultados, né? Isso renova a nossa força, a nossa energia, renovou a minha. Estou saindo daqui muito inspirada nessa noite. Essa reunião ficou gravada, eu vou disponibilizar ela no YouTube, se Vera quiser encaminhar para alguém. Se você hoje que está aqui quiser ver de novo ou quiser encaminhar para alguém, faça isso e vamos o que você determinar que vai acontecer em junho é o que vai acontecer, que é exatamente o que Vera disse, né? Não são as vendas que estão fracas, é você que está fraca. Não são as pessoas que não estão comprando, sou eu que não estou fazendo. A venda sou eu, exatamente. O meu negócio sou eu. Como a minha energia tá, as minhas ações estão, é como assim que vai estar a minha venda. E assim é que vai estar a formação do meu time. Ô, Vera, me diz uma coisa, hoje, para quem tem uma consultora, duas consultoras, três consultoras de beleza, se ela quiser terminar esse mês com as 10 consultoras dela, para colocar a carta e aproveitar essa oportunidade de última chance, né? De pegar os requisitos reduzidos para entrar, né, como uma diretora em qualificação, você acha que dá tempo? Qual é a tua opinião sobre isso? Gente, eu entrei em qualificação, dia 24 de janeiro, eu tinha 5. Dia 1º de fevereiro, eu entrei com a carta. Ou seja, em 6 dias, eu coloquei minhas 5 meninas no time. Então, gente, assim, é aquilo que eu sempre digo para todo mundo, é o senso de urgência. Se tu decidir, se hoje tu for deitar orando para Deus, Senhor, eu decido, eu decido que eu serei uma diretora de vendas. E eu não negocio, porque o que acontece? Às vezes a gente faz um plano, a gente sai daqui motivadaça, ixi, vou então me tornar diretora. Aí, quando é no amanhã, a primeira que te diz não, tu murcha. Não, então quem sabe ainda não seja a hora. Não, a decisão tem que ser tua. E quando tu te levar um não, epa, agora eu tô mais perto do sim, porque eu já levei um dos não. Epa, esse não aqui tinha que vir antes do meu sim. E aí isso tem que te motivar ainda mais. Tem que te motivar ainda mais. Eu duvido que quando for dia 1º de julho, tu não esteja com tua carta. E assim, ó, as coisas, quanto mais desafiadoras for, mais gosto de vitórias elas terão. Gente, eu passei 6 anos, 5 anos sendo diretora em São Paulo, e eu nunca tinha sonhado com viagem de diretoras top. Eu achava muito para mim. Eu achava que não era para mim. E eu cheguei aqui na minha cidade e eu me vi sem ninguém, eu tendo que treinar o meu time, eu tendo que alugar a sala rosa, era eu por eu. E eu só tinha Deus para me contar. Então não tinha ninguém para me dizer que ia dar errado. Aí eu fiz 1 milhão de pontos. Então, às vezes, tu tem que vendar os olhos, não acreditar nem no, sabe? Nem nos mosquitos que vão te dizer que não dá certo e dizer agora meu negócio dá certo. Porque a única pessoa que é capaz de te parar é você mesmo. A única. Isso é real em qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você me disser assim, Vera, qual que é o teu próximo plano? Tipo assim, ó, que nem em janeiro, quando eu ouvi a África, de verdade, não era um lugar que eu sabe, que eu tivesse vontade de conhecer. E isso te auto-sabota. Já estava me auto-sabotando. Ai, não, sabe, não é para mim e tal. Ai, a África, gente, o que eu vou fazer na África? Daí depois eu fui trocando ideia com outras pessoas, me falando muito bem da África. Ixi, agora se tu me perguntar, eu digo, minha filha, só se não for da vontade de Deus, porque da minha, tá é certo, eu irei para a África. E a Dani também, nossos acompanhantes, eu já não sei. A gente já não sabe, é. Mas isso é um assunto para outro encontro. É, isso aí. Ai, gente, que maravilhoso. Vera matou um pouquinho da saudade, né? Dessa que a gente está aí nem uma semana, já matou um pouquinho Verdade. da saudade. Eu tenho certeza que as meninas também ficaram felizes. Quem É, dessas meninas aí, ó, já digite aqui que eu quero bem ver lá. Quem que vai para a Costa do Sauípe com a gente, Dani? eu não sei daqui quem é que vai. Lília Vai, quem vai vai para a Costa do gravidinha Sauípe, porque botar o ainda dá buchinho tempo? dela. Lília vai botar o buchinho dela de fora lá. Olha aí, que Malu, tô top. crendo que Malu vai também, a Áurea. Tô crendo Ó, aí. Glória. E quem não for para a Costa do Sauípe, vai pelo menos em outubro já estar com o seu diretorado. Vai Exatamente. assistir Costa do Sauípe no online como diretora de vendas.
Porque Muito tem bem. muito tempo para isso, né? Botando a carta agora dia 1º de julho, ó, julho, agosto, setembro, outubro, primeiro mês como diretora de vendas. É, Isso é aí. decisão, é decisão. Decisão. Alguma Função. pergunta, meninas? Ah, gente, alguma pergunta para a Se gente vocês tiverem encerrar? alguma pergunta, aproveitem, me perguntem. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu pesquiso no Google. Malu, não estou te ouvindo. Tá com fone de ouvido conectado? Esse microfone, esse computador da Malu sempre dá trabalho. Bota, escreve, Malu, Escreve. escreve no chat. Alguém mais quer perguntar? Alguma mãe com criança que sente dificuldade de conciliar a maternidade com o Mary Kay? Se tiver alguém aí, agora é a hora, viu? Você é de que cidade, Vera? Eu sou de uma cidade chamada Araripina, no Pernambuco. Uma cidade bem de sertão mesmo, sabe? Quando eu falo que sou de Pernambuco, o povo diz, ah, Recife, adoro. Recife é, sabe, o extremo. Eu moro a 10 horas do Recife, para vocês terem ideia, de carro. É bem interiorzão, né? Mas ela É, bem é sertão. uma pernambucana muito paulista, porque o que ela falou de ô meu, É, misturou, mulher, misturou demais com o povo. Ó, hoje mesmo, sei lá o que que eu falei com uma menina, aí eu falei, ô, me para, garota. Daí na hora eu lembrei de tua filha. Eu digo, Rio de gente, mas eu Janeiro, tô vocês falam lembrando de muito garota lá do garota. Rio de É, Janeiro. muito, muito. Ó, a Malu falou, amei te conhecer, você é tudo que a Dani falou, mulher inspiradora, experiência maravilhosa. Acho que a sua consultora, Eduarda, falou, nossa diretora top. Aí a Magda disse, eu gostei da frase, ter um motivo que você não quer mais e usar o motivo para desenvolver, tipo do basta. Eu não entendi muito bem o que é Magda. Magda, quer abrir o microfone e falar com a É, gente? Fala aqui. Se quiser, abre aqui, explica pra gente. Oi, gente, boa noite. Eu não soube expressar, né? Do que ela falou, né? Que às vezes a gente procura, por qual motivo eu entrei no Mary Kay para dar certo, né? Eu quero ser diretora, eu quero ter uma renda, eu quero, né? Por algum motivo. Ela disse que ela pegou um motivo que ela não queria mais viver, né? Aquilo ali. Eu não, por exemplo, não quero mais ser CLT. Eu pegar esse motivo para eu desenvolver o meu negócio. Isso aí mexeu assim comigo, sabe? E às vezes a gente fala, eu quero ser diretora, eu quero, mas não faço nada para isso, mas tem algo que eu não estou gostando, que eu preciso fazer para desenvolver, e eu não pego isso como motivo. Tipo assim, eu quero dar um basta, mas eu não peguei esse motivo para desenvolver. Isso aí, para mim, É. foi tudo aqui. Porque às vezes a gente não lembra de um sonho palpável que a gente quer conquistar com o diretorado, mas a gente consegue ver uma coisa que a gente não quer mais viver, né? Eu, por exemplo, eu odiava acordar 5 horas da manhã. Um dos meus grandes motivos de querer empreender não era nem o que eu queria conquistar, era não ter que acordar 5 horas da manhã. Hoje eu acordo 5h40 todos os dias, vai entender, né? Mas é diferente, é por querer, né? Por querer, aquela obrigação de ter que acordar 5 horas da manhã para arrumar e pegar ônibus, eu não queria mais viver aquilo. E é mesmo, se hoje você não tem um sonho palpável que você quer conquistar com o diretorado, mas o que que você vive hoje que você não quer mais viver? Eu estava ouvindo um podcast sobre isso também, de um cara que ele hoje tem muito sucesso no mundo do investimento, mas ele falou assim: eu não vou passar a minha vida pegando esse metrô lotado, metrô do São Paulo entupido ali. Isso eu não, se tiver, entre arrancar um pé, uma mão fora e andar de metrô, eu arranco. Porque era uma coisa que ele não queria viver. E aí a mente dele levou ele para outros lugares, hoje é uma pessoa muito bem-sucedida. Então hoje, né, se você falta sonho para você realizar com o diretorado, o que que você hoje não quer mais viver e que o diretorado pode te ajudar? Acho que Lília pode até falar sobre isso. Eita, que tá com uma vitamina, essa grávida tá demais. Lília, você tem muitas essas experiências, né, de coisas que você não queria viver mais no seu mercado corporativo. Sim, boa noite, meninas. Vera, prazer te ouvir. Foi incrível sua aula, muito inspiradora. Ai, obrigada. Pois é, eu não suportava mais andar de ônibus, eu não suportava mais. Por isso que o carro rosa, para mim, era uma conquista, assim, indiscutível. Quando eu soube que tinha um carro rosa,
Eu achei que era uma loucura, porque a Dani me falou, mas quando ela conquistou, eu falei assim, caramba, se minha irmã consegue, eu consigo. E, assim, era indiscutível. Eu ia ganhar o carro rosa ou eu ia ganhar o carro rosa, porque andar de ônibus era muito sofrido para mim. Eu não sei se as pessoas passam por isso, mas eu ficava muitas horas no ponto de ônibus. Eu era molhada. Sabe quando outro ônibus passa na poça te molha? E o ônibus lotado. Gente, eu não suportava mais. Então, por isso que até hoje ganhar o carro rosa para mim é muito simbólico, porque foi esse marco de transformação. E não ter mais que enfrentar aquela coisa da a hora que o patrão diz que você tem que estar em tal hora, em tal lugar, e o quanto você vai ganhar. Isso aí não tem como suportar. Então, eu acho que foram as coisas que mais pesaram para mim. E agora, nesse momento, com certeza é a liberdade de fazer a minha agenda. Porque se eu tivesse que amanhã estar no meu emprego, eu seria uma pessoa triste. Eu seria uma pessoa triste. Eu iria arrasada, me arrastando. Então, todos os dias eu agradeço, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por cada não que eu tomei na Mary Kay, que eu consegui me levantar e oferecer de novo no outro dia, por cada porta na cara, sessão de beleza desmarcada. Graças a Deus, porque no meio desse caminho vem aquelas pérolas, né? E a maioria delas está aqui na sala. Então, a gente tem que pensar que é isso. Eu também não tinha sonho nenhum, mas eu sabia coisas que eu não queria mais viver, que eu não suportava mais viver. E além também que eu morava com a minha sogra, não era uma coisa que era insuportável para mim, pelo contrário, mas eu sabia que ia ter um momento que eu ia ter que ter a minha casa, né? Então, acho que a gente pode pensar isso. Você deu uma grande virada de chave aqui pra gente com essa frase. Obrigada, tá? Gente, é isso. Já estamos aqui há 1h30. O tempo voa, né? Vamos fazer uma foto, então, para a gente encerrar? Vamos abrir todas as câmeras, quem puder, para a gente Fiz uma registrar esse momento. Fiz uma pequena vitamina. Ai, gente, esse meu sobrinho, essa minha sobrinha já está dando um trabalho para a mãe. Vou fazer uma foto aqui. Olhem, bonitas, sorrindo para sair bonita na foto. Tem outra Espera tela. aí. Dani, linda, tudo bem? Tudo Entrei para a bem, Mariquinha que eu quero. maravilhosa? Vamos lá, outra tela. Sorria bonita. Tá bonita. Foi. Um prazer estar com você, Vera. Toda a minha gratidão a você, seu espírito Go Give de estar aqui dividindo a sua história conosco. Você sabe que pode contar comigo na hora que você quiser, no dia que você quiser, para falar do assunto que você quiser. Conte comigo. Dá o meu. Dá o meu, por favor. Tem criancinhas aí falando. Meninas, acreditem nos seus sonhos e não achem que as suas dificuldades é um sinal de Deus para você parar, muito pelo contrário. Ele está forjando em você uma armadura para que na hora que o problema cresça para cima de você, você cresça maior ainda para cima do problema. Enfrente ele e vença. Uma boa noite a todos vocês, fiquem com Deus. Amanhã sextou, amanhã é dia de fazer enquete com as clientes. Está faltando alguma coisa na sua necessaire para você arrasar nesse final de semana? Amanhã é dia de a gente amanhecer com essa enquete. E vamos lá, vamos lá. Uma ótima noite. Beijo, Fiquem com Deus, meninas. Verinha. Beijo. Tchau, 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 meninas. Tchau, tchau.